Fala Santista, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para falar do pré-jogo de Santos e Botafogo. O Santos ele tem uma sequência difícil agora na luta contra o rebaixamento. A gente não tem como não falar de Santos e não falar que estamos numa possível luta contra o rebaixamento. Já era visto isso, mas estamos na 16ª posição com 31 pontos, o mesmo número de pontos do Vitória que ontem perdeu. Então, pelo menos mais uma rodada, nos garantimos fora da zona do rebaixamento. Mas é um jogo hoje que se a gente ganhar, a gente pode pelo menos se afastar os 3 pontos que a gente já tava do Vitória. E é um jogo fora de casa contra o Botafogo, no estádio Newton Santos. O Botafogo ele não vem numa sequência tão boa, vem tentando se recuperar no campeonato. E eu acho que o Santos pode tentar sair com uma vitória. O fato é que o Santos tem uma sequência difícil até o final do campeonato. O Santos enfrenta hoje o Botafogo pela 30ª rodada, enfrenta o Fortaleza em casa, e eu acho que esse é um jogo que a gente não pode. A gente tem que ganhar, esse é o fato, porque o Fortaleza ele vem ganhando pontos e vem tentando se recuperar para sair do Z4. Então é um jogo que a gente tem que ganhar em casa, é um jogo que a gente não pode vacilar novamente como a gente vacilou contra o Vitória. Depois enfrenta o Palmeiras fora, que o Palmeiras briga pelo título, vai ser um jogo bem difícil. Enfrenta o Flamengo fora de casa também. Fora de casa? Fora de casa, exatamente. O primeiro jogo foi na Vila que a gente ganhou. Então, o jogo fora de casa, eu anotei aqui errado, inclusive, eu anotei que era em casa, mas o jogo contra o Flamengo é lá no Rio de Janeiro. Então, um jogo difícil também, porque o Flamengo também está brigando pelo título com o Palmeiras, vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que esses dois jogos, se a gente não ganhar, ok, tudo bem, tipo, é compreensível, mas os outros jogos que são em casa a gente precisa ganhar. Então, a gente enfrenta depois Palmeiras em casa pela 13ª rodada, na verdade, jogo atrasado lá da Copa do Mundo de Clubes. Enfrenta o Mirassol em casa, enfrenta o Internacional fora de casa pela rodada 35, Santos e Sport em casa, Juventude fora de casa e Cruzeiro em casa na última rodada. Eu acho que o Santos, os jogos em casa pelo menos, se a gente ganhar, fazendo uma conta bem básica aqui, Santos e Fortaleza, se a gente ganhar em casa, Santos e Mirassol, Santos e Sport e Santos e Cruzeiro, digamos que o Santos ganha a última rodada contra o Cruzeiro, e ganhar o jogo contra o Juventude, que é uma disputa direta contra o Z4, então são 5 jogos, o Santos ganharia 15 pontos. Hoje o Santos tem 31, chegaria aos 46, que é um número ideal para fugir do rebaixamento. Nós sabemos que não é o Santos no ano do rebaixamento, ficou com 45 e mesmo assim foi rebaixado. Então, ainda assim não é um número super ideal, mas o importante é que a gente ganhasse esses 5 jogos. Se ganhar algum outro, por exemplo, ganhar do Internacional fora de casa, ganhar hoje do Botafogo fora de casa, a gente se livraria completamente da zona do Z4, fugiria da zona do rebaixamento, fugiria de um possível rebaixamento neste ano de 2025. E acho que hoje, como eu falei, é um jogo extremamente importante para o Santos tentar pontuar fora de casa. Eu acho que o importante é a vitória, porque, como eu falei, a gente se afasta os 3 pontos que a gente estava do Vitória. Do Z4, a gente se afasta 3 pontos do Z4 e a gente ganha um pouquinho de força para um próximo jogo contra o Fortaleza. O tenso é que não aconteça a mesma coisa que aconteceu, que a gente ganhar do Corinthians, ganhar jogando super bem, e daí no jogo em casa contra o Vitória a gente perder. Isso não pode acontecer, a gente tem que ganhar e continuar ganhando. Sobre o jogo de hoje, falando da escalação, o Zé Rafael vai estar fora porque está suspenso, mas devemos ter Gabriel Brazão no gol, que vem falhando nos últimos jogos, mas eu acho que ele salva muitos jogos, mas ele tem cometido algumas falhas, mas eu acho que ele ainda assim merece a titularidade, não dá pra cara, colocar alguém que talvez não tenha tanto tempo de jogo como é o Diógenes e às vezes ele falhar e a gente ter um final de campeonato às vezes com um goleiro que não vem tão bem, né? E o Gabriel Brazão, apesar das falhas, ele vem salvando o Santos em muitos jogos. Eu acho que ele merece um voto de confiança. Vamos ver como ele vai nesse jogo de hoje contra o Botafogo. Igor Vinícius na lateral direita, ele vem numa crescente com o Voivoda. Adonis Farias, Luan Pérez e Souza. Então a diferença é que a gente não terá Escobar na lateral esquerda. João Schmidt, Vitor Hugo, que vai ser o substituto. João Schmidt volta, na verdade, não jogou no último jogo contra o Vitória.
Zé Rafael não joga, então Vitor Hugo deve jogar no lugar dele. E Roleiser, como meia criador, né? Um camisa 10, digamos assim. Barreal, Guilherme e Lautaro Dias. Então a única modificação foi na lateral esquerda, da saída do Escobar, e na entrada de Vitor Hugo no lugar de Zé Rafael. Cara, eu acho que, como eu falei, eu sempre falo que o Santos precisa ganhar. É triste isso, mas realmente o Santos precisa ganhar. Mas eu acho que hoje é um jogo talvez para o Santos conseguir pontuar fora de casa, quem sabe uma vitória. Como eu falei, o Botafogo vem oscilando bastante no campeonato, então às vezes conseguir uma vitória fora de casa é um jogo que vai nos ajudar a ter um pouco mais de ânimo para os próximos jogos. Porque o próximo jogo é Santos e Fortaleza e a gente precisa ganhar esse jogo, não tem como fugir. E depois a gente vai pegar três jogos bem difíceis que são Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Então, hoje é um jogo importante para a gente poder pontuar fora de casa, para quem sabe ter um pouco de gordura, digamos assim. Não é exatamente isso, mas a gente precisa ganhar todos os outros jogos. Mas ter um pouquinho de gordura para, sei lá, quem sabe nesses jogos difíceis perder algum jogo ali e a gente poder continuar bem no campeonato depois. Esse é o ponto. Então, nos veremos hoje ainda. Vai ter 2 vídeos, porque temos o jogo hoje às 4 horas. E depois disso teremos o pós-jogo. Espero que seja de vitória. E é isso. Valeu.